Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum. Do outro lado do mar já estava escuro. E Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Mais ou menos 5 quilômetros quando chegaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, cantemos aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mais uma vez cantemos aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ainda bem que o meu desafio é falar para vocês e não cantar. Mas saibam que nesse momento a minha alma canta. E eu espero que no final, junto com a Eucaristia, as nossas almas formem um coro celeste. Quero acolher com muita alegria cada um dos sacerdotes, aqueles que cantam e os que não cantam com a boca, mas cantam com a alma. Porque o que anima o nosso coração é ser capaz de cantar a canção dessa Eucaristia, palavra e comunhão. Quero acolher cada um dos ministros, aqueles que estão aqui em cima, mas que eu contemplei ontem tão lindo, tudo lá embaixo. E os daqui se unem aos ministros daí. E a altura desse palco aqui não nos separa, porque nós cantamos a mesma canção. Mas como foi bonito ontem ver rostos tão conhecidos, que eu vi dos meus irmãos, de ministros, aí no meio do povo. Enquanto eu me admirava com isso, no meu coração Deus falava: não sei por que você está tão admirado, eu os tirei do meio do povo. E agora eles estão ali, para fecundar. O desafio de vir alguém que não é cantor nem ministro, também é muito cômodo, porque tudo que eu vou falar aqui não é recado para ninguém, não é indireta para ninguém, não estou falando de ninguém, estou falando para músicos. Então eu fico muito mais tranquilo. Não preciso ir pisando em ovos, já posso ir pisando em vocês mesmo. A liturgia de hoje é maravilhosa. E o que encanta o meu coração é perceber a unção da palavra que a igreja escolheu. Quem foi atrás desse dia, para esse encontro, foi a Canção Nova. A
A unção já estava aqui na palavra. Em todo lugar no mundo, celebrando a missa de hoje, do sábado, é essa liturgia. E uma liturgia que nos faz tomar posse da escolha de Deus sobre mim e sobre você. O Evangelho, a primeira leitura vai contar a escolha dos primeiros diáconos, dos primeiros homens que foram escolhidos como colaboradores da evangelização. Eu não vou ficar toda hora falando no meio da pregação que isso é para você, mas você já vai vestindo a carapuça. Vai fazendo seu exame de consciência, tomando posse daquilo que é verdade. Mas aqui a liturgia está falando dos primeiros colaboradores na evangelização. Porque aquele povo estava reclamando que estava sendo mal atendido. Só vocês não estão dando conta do recado. Só vocês aí não estão conseguindo atender a todos. Porque era uma multidão que se convertia. Então vocês precisam de ajuda. E na sabedoria da igreja primitiva ali, lá no versículo 7, os apóstolos vão dizer: irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens. Por isso eu quis começar dizendo que como foi bonito ver vocês ontem lá no meio do povo. Para dizer que vocês foram tirados de lá e voltam para lá a serviço deles. Foi bonito ver a luta de tantos irmãos tentando levantar aquele gordinho aqui de manhã. Com todo respeito e carinho. Mas muitos da nossa caminhada e do nosso ministério são mais pesados do que ele. Se não no corpo, nas palavras, nas atitudes. Foi bonito acompanhar tanta gente que sabia falar sobre música e contar história. Como é que eu vou contar toda aquela história de pregar aqui com a boca cheia de areia, se quando eu cheguei já estava tudo pronto? Como é que eu vou fazer memória como Eugênio e entre uma fala, uma música? Como é que eu vou fazer igual o Padre Delto ontem? Eu não posso fazer como vocês porque hoje eu preciso tomar posse da escolha de Deus sobre mim. Deus me escolheu. E aqui começa a gênese da unção. Quando eu tomo posse da escolha de Deus sobre mim. Que não é como a escolha de Deus sobre você. Mas o que esvazia a unção de um músico, de um pregador, é esquecer que ele foi escolhido. Que maravilha! E essa escolha tinha critérios e continua tendo critérios hoje. É a liturgia que está dizendo: aqueles 7 homens foram escolhidos. Guardem isso. Escolha. Escolha. Existe uma escolha sobre mim. E quais são aqueles critérios, padre? E aí é maravilhoso como a liturgia se encarrega. Eu nem tive trabalho. Primeiro critério para ser um escolhido: tem que ter boa fama. Que fama é essa, gente? Se naquele tempo não se gravava CD, não se tinha DVD, nem cassete, nem LP. Que fama é essa que esse povo, que esses discípulos estão dizendo que esses diáconos precisam ter? Que boa fama é essa? Não é aquela fama que foi produzida, não é aquela fama que foi construída, não é aquela fama que foi inventada, mas a fama daqueles homens era a fama daquilo que eles viviam. Eram homens que eram famosos pelo testemunho, pela integridade da sua vida. Outro passo para a unção: ter a coragem de ter boa fama onde Deus me colocou, na minha paróquia, na minha casa, no meu ministério, com as minhas pessoas, com o povo. Essa boa fama que não faz menção ao número de CDs, DVDs vendidos, ou de pessoas que correm atrás de mim, mas de uma vida vivida. Uma boa fama de quem a gente pode olhar e falar assim: esse é cristão. E agora de tarde nós somos exortados a assumir essa beleza e não viver como um agente secreto de quem esconde o cristianismo. Essa boa fama. Mas não bastava ter a boa fama da vida, precisava também ser repleto do Espírito. E a palavra coloca aqui Espírito com letra maiúscula porque fala do Espírito Santo. Se antes eu precisava ser um homem do povo,
de uma vida concreta, agora eu preciso ser um homem de oração. Estamos construindo um caminho, estamos juntos fazendo um caminho para redescobrir a nossa unção. Não é inventar, não é produzir, mas é um caminho de redescoberta dessa unção. Eu posso estar muito maluco, mas tudo que eu acompanhei, vocês acompanharam, eu estava em casa vendo as pregações. Tudo está nos conduzindo para um caminho da descoberta da nossa unção, da redescoberta da unção dos inícios, de um reinflamar, de um carisma que nós não compramos nem perdemos, que nós continuamos tendo, mas que precisa ser redescoberto. E isso só é possível na vida de um homem. Toda vez que eu falar homem, é homem e mulher. Mas na vida de um homem cheio do Espírito Santo. Quem não reza, não comunica. Quem não reza, não pode oferecer para o povo esse Espírito. Não adianta nada ministrar um espírito de porco. É o Espírito Santo. Boa fama, repleto do Espírito e de sabedoria. Olha os critérios para a escolha. Essa sabedoria para nós, ela falou que eu tenho alma de músico, então eu vou falar nós, eu estou falando de nós com nós. O dia que tiver a gravação de um CD, o canto da alma, quem sabe eu não estou lá, né, com a voz da minha alma. Tomara que seja menos fanha do que essa aqui de fora. Que sabedoria é essa que é critério para nossa unção? Saber costurar, saber misturar graça, dom e tarefa. A sabedoria de quem mistura, de quem cria o sabor misturando a unção e a técnica. A unção e o profissionalismo, o conhecimento, com aquela unção própria de quem foi escolhido. São esses critérios, boa fama, repletos do Espírito Santo e essa sabedoria. Uma sabedoria muito maior do que a ensinada nos papéis, mas uma sabedoria que foi misturada com a unção. E aí tem um gosto muito maior. Como quando a gente vai temperando uma salada, quanto mais se mistura aquele tempero, mais saborosa ela fica. Quanto mais o músico é misturado com a técnica e com a unção, mais sabedoria, mais discernimento. Mas está aqui. Os critérios, vai se encaixando. Vai fazendo o seu teste. Boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. E diz assim o versículo 6. Eles foram então, aqueles 7, eu e você, foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre ele. Gente, como que lá nos tempos de vocês, não vou falar dos nossos inícios, né, mas no tempo de vocês, como era importante o gesto da imposição das mãos. Não estou falando aqui de superstição, eu estou falando aqui daquela autoridade de quem impunha as mãos e comunicava alguma coisa. Estou falando daquela beleza que nós sacerdotes experimentamos no dia da nossa ordenação, com aquela imposição de mãos, que a gente com 3 anos, 10 anos e tanto, a gente não sabe explicar o que aconteceu naquele momento, mas a gente sabe que recebeu alguma coisa que é maior do que a gente. É dessa imposição de mãos que eu estou falando. Da imposição de ministros que comunicam através das suas mãos, ou através da sua voz. É dessa imposição que o povo está reclamando, com vontade de experimentar, que o povo está com sede, como estava aqui nessa primeira leitura. E aí a gente precisa redescobrir o valor da imposição das mãos. Pega comigo agora. O bom músico, ele tem um manual na mão, e o manual do músico é a palavra. Vamos falar disso amanhã. Pega a sua Bíblia. Vamos redescobrir nesse caminho para experimentar essa unção. Pega comigo o livro de Números. Isso. Livro de Números, capítulo 27, versículo de 18 a 20. Nós estamos aí na virada de uma geração. Nós estamos aí no livro dos Números, na passagem de uma primeira geração para uma segunda geração. Nós estamos vivendo um tempo de mudanças aí. Estão juntos Moisés e Josué. Livro de Números, capítulo 27, para quem não sabe, fica lá no Antigo Testamento.
capítulo 27, versículo de 18 a 20. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem de grandes qualidades, olha lá, boa fama, repletos de espírito e sabedoria, e impõe a mão sobre ele. Coloca-o de pé diante do sacerdote Eleazar e de toda a comunidade, e passa-lhe o cargo à vista deles. Delega-lhe parte de tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos israelitas. Versículo 23. Depois impôs as mãos sobre ele e passou-lhe o cargo, como o Senhor lhe tinha dito. A importância dessa imposição das mãos. A importância dessa iniciativa de incentivar os novos. A capacidade de não guardar para si a autoridade da história, mas de dividir com quem está chegando. E quem chegar, seja bem-vindo. Trabalho vai ter para todo mundo. Agora vai lá no Novo Testamento agora. Eu preciso convencer você da importância da imposição de mãos que nós vamos experimentar, e é através da palavra que eu vou te convencer. Lá na carta de São Paulo a Timóteo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, lá do outro lado, no Novo Testamento. Eu não vou esperar vocês pegarem, senão não vai dar tempo de falar tudo. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por isso quero exortar-te a reavivar o carisma que Deus te concedeu pela imposição das minhas mãos. É uma exortação ao reavivar do carisma dos novos, mas também dos que não são tão mais novos assim, que já têm história. Reavivar de um carisma, de uma vontade de levantar um povo capaz de evangelizar com instrumentos e com a própria voz. E continua aí, no livro de Timóteo, na carta de São Paulo a Timóteo. Agora, segura, por isso que eu falei que eu ia pisar, não em ovos, mas em vocês. Com a palavra, com a delicadeza da palavra. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. É o mesmo São Paulo que está nos exortando agora. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a paciência e com a preocupação de ensinar. Era assim que o mestre impunha as mãos sobre o discípulo, com a preocupação de ensinar. Nós estamos nos preocupando com o quê? Pois vai chegar um tempo, e agora eu estou falando, já chegou esse tempo, em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas conforme o seu gosto, se cercarão de uma série de mestres, que só atiçam o ouvido. Não são palavras minhas. Está aqui na palavra de Deus. Vai chegar um tempo em que muitos não vão suportar a sã doutrina. Você sabe o que significa sã doutrina? É a doutrina saudável, sadia da nossa igreja. Já chegou esse tempo em que as pessoas não suportam, ao ponto de movimentar toda uma lei, autoridades, para transformar aquilo que é doente em regra. E ai de quem for contra. A sã doutrina não é mais suportada. Eles querem fazer conforme o gosto deles e se cercarão de mestres que só atiçam o ouvido. A minha música só atiça o ouvido? Ou a minha música faz aquele caminho que o Padre Delto nos falou ontem tão bonito, da cabeça ao coração? A música que eu faço desce dos ouvidos? Ou é só aquela batida? Ou é só aquele entretenimento como nós escutamos agora de tarde? A minha música desce, passa do ouvido para dentro? As minhas palavras, elas só atiçam os ouvidos? Versículo 4. E assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas, para as historinhas, para o mundo do faz de conta que Deus criou assim, é mentira. Faz de conta que somos nós que controlamos quando tem vida ou quando não tem.
faz de conta que mudou agora. Faz de conta que nós que controlamos são essas fábulas. Tu, porém, músico, instrumentista, tu, porém, vigia em tudo e suporta as provações. Faz o trabalho de um evangelizador. Eu posso falar para você assim, porque eu não estou me comparando a você, porque eu não sou músico, mas eu estou exigindo de você, como esse povo que tem fome, de uma música que caminha junto com a pregação, de uma pregação que casou com a música. Faz bem o teu trabalho de evangelizador e desempenha bem o teu ministério. Assim como aquele povo está exigindo na primeira leitura, eu estou exigindo de você. Nós temos essa música e eu estou com fome dela. Nós temos sim uma música que, mais do que atiçar os ouvidos, ela desce ao coração e eu quero essa música. Falo para quem escreve, falo para quem compõe, falo para quem canta. O povo está com fome dessa canção que é nova, que é sempre nova. E o versículo 7 termina dizendo qual é o objetivo do nosso ministério. A palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos cresciam, e muito em Jerusalém, e grande multidão dos sacerdotes judeus aceitavam a fé. E agora eu estou dizendo como padre. Gente, a evangelização daquele povo convertia os sacerdotes. E olha que para nós converter o negócio tem que ser... Olha, é um desafio. A sua música já converteu um padre? O seu ministério já converteu um padre? Estou falando dos padres porque nós com nós a gente se entende, porque a palavra está dizendo. Dei aqui o recado da primeira leitura, mas quero ir direto para o evangelho. Um evangelho escolhido a dedo para o dia de hoje. Um evangelho que eu senti o gosto dele. Evangelho de João, capítulo 6. Versículos de 16 a 21. Vai se encontrando agora. O evangelho de Mateus e de Marcos também falam desse evangelho, só que com uma diferença. Nesses dois outros evangelhos, de Mateus e de Marcos, depois que Jesus termina a multiplicação dos pães que aconteceu através da liturgia de ontem que nós ouvimos, diz no evangelho de Marcos e de Mateus que Jesus deu uma ordem para os discípulos: entre no barco, vai para o outro lado e deixa que eu despeça as pessoas aqui. É assim que está lá no evangelho. Mas o evangelho de hoje é de João. E João é João, ele é diferente. João é artista. Se esse padrezinho aqui pode falar que tem alma de artista e de cantor, João era inteiro, apaixonado. Sabe quando aquela paixão está demais, que a gente fala assim, paixão, apaixonado. E João vai relatar isso assim, que terminando a multiplicação dos pães, versículo 15, Jesus não vai mandar os discípulos entrar no barco. Diz assim: quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, novamente se retirou sozinho para a montanha. Versículos antes, quando Jesus percebeu que queriam fazer dele rei, Jesus retirou, diz a palavra, novamente. Isso significa que Jesus tinha o costume de se retirar. E Jesus se retirou para aquele espaço fundamental que o padre falou ontem tão bem. Jesus se retirou para aquele espaço fundamental, aonde ele ia ficar repleto, aonde ele ia se encher. Ah, mas Jesus era Jesus e ele precisava. Leia a Bíblia, você vai ver quantas vezes ele vai para esse lugar. E não vai ser eu que vou te responder se ele precisava ou não. Mas Jesus precisava estar com o Pai. Constantemente ele se retirava para esse espaço fundamental. E aqui tem outra lição. Jesus sabia aparecer, mas era mestre em desaparecer. Músico precisa saber o momento certo de desaparecer. Porque aparecer nós temos competência. Liga uma luz, bota o microfone na nossa mão, a gente faz o show. Mas nós precisamos aprender a desaparecer. Esse momento é tão mais importante do que o momento de desaparecer, porque quem não tem competência para desaparecer estraga o tempo que está aparecendo. Aparece demais. Tem que ter a competência de desaparecer, como Jesus teve aqui. E ele continua. O evangelho vai contando que
Os discípulos entraram no barco. Jesus não mandou no Evangelho de João. João está nos contando com arte, com uma teologia mais elevada. Escreveu depois. João está nos fazendo pensar em que caminho nós estamos tomando com o nosso ministério. Jesus estava lá na montanha e não deu ordem nenhuma àqueles discípulos. E o Evangelho continua assim, versículo 16. Ao anoitecer. João traz uma teologia linda de noite e dia, luz e trevas. E João está dizendo que era noite. Ao anoitecer, os discípulos desceram para a beira-mar. Quem mandou aqueles discípulos descerem? Quem disse para eles? Eles desceram. Versículo 17. Entraram no barco e foram para o outro lado do mar. Quem mandou? Quem impôs a mão sobre eles? Quem deu a ordem para eles? Quem disse que era para fazer aquilo? Eles entraram no barco e foram confiados simplesmente em quem? Eu sou pescador. Eu já atravessei esse mar, que é um lago, de uma ponta a outra. O que pode dar de errado? Eu conheço por onde eu vou passar, eu já fiz isso há tanto tempo. Eu já tenho experiência, eu sei como fazer. Vamos! Para que nós vamos ficar esperando alguém nos mandar? O que poderia dar de errado? Eu não tenho um pingo de medo. Eu já sei os caminhos. Eu sei como fazer o povo levantar, como o povo sentar, como o povo chorar, como o povo empolgar. Nada de novo eu posso aprender. Eu já sei. Eu nem tenho medo. Não tenho medo. Continua o Evangelho. João repete. Já estava escuro. E João vai dizer por que estava escuro. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Para João, o espaço da escuridão é o espaço onde Jesus não está. Para João, o espaço do temor é aquele espaço do medo, é o espaço onde Deus não está. Da falta de unção, da falta de comunicação, daquela música que só atiça os ouvidos. Eu disse que ia falar para vocês assim, porque eu não estou dando indireta para ninguém, porque eu não sou músico, nunca gravei CD. Então, se alguém ficar ofendido, que fique para o problema seu. Mas saiba que não tem o objetivo. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo a eles. Mas eles já conheciam Jesus como eu e você. Eles já sabiam que Jesus existia como eu e você. Mas eles não andavam com Jesus. Eles não estavam no barco com Jesus. Eles fizeram um caminho sozinhos. Eles acreditaram na sua potência, na sua técnica, na sua sabedoria. Eles já conheciam Jesus. E aqui vem o sentido do redescobrir. Nós precisamos redescobrir Jesus na nossa vida. Um velho amigo, uma ova, ele precisa ser o seu amigo novo de todos os dias. Um velho amigo já com cheiro de naftalina? Não, cheio de poeira. Ai, quando eu me lembro de... Não, é agora que você vai encontrar com Ele. O que sustenta a novidade, a unção do seu ministério é que você acabou de encontrar com Ele. O que está me sustentando para falar para vocês foi que naquela capela eu acabei de escutar que eu tinha alma de músico. E eu entendi, tem que ser eu. E ai daquele que vier tomar esse microfone, que enquanto eu não terminar de falar, não adianta levantar a plaquinha, não adianta cortar a missa, que eu não vou parar. E olha agora a descrição do que acontece com o caminho daqueles homens que se confiaram somente em si mesmo, que acreditaram que a sua técnica bastava, que eles já conheciam demais. Olha a descrição, eu só estou lendo o Evangelho. Versículo 18. Soprava um vento forte, um vento que jogava para cima muito rápido, mas que jogava para baixo também. Nós falamos aqui durante o dia da carreira meteórica, de quem aparece, mas não se sustenta. Soprava um vento forte. Versículo 18.
O mar estava agitado, e ainda bem que a vida de vocês, músicos, é tranquila. Não tem nenhuma agitação, não tem altos e baixos. É tudo uma coisa segura, constante, tranquila. Vocês sabem para quem vocês vão falar. Sempre tem ali todos os equipamentos, aquela segurança. Vocês vivem essa segurança tranquila. Mas o mar aqui, olha aqui, o mar estava agitado. O mar estava agitado. Versículo 19. Os discípulos tinham remado, eu vou falar aqui remado, apesar do diácono ter engolido, que eles tinham remado 5 quilômetros. O diácono engoliu, mas eu entendo. Os discípulos tinham remado uns 5 quilômetros. Gente, eles entraram naquele barco. E presta atenção que isso é muito importante. Eles remaram 5 quilômetros. Olha que tanto. Remaram 5 quilômetros. Colocaram toda a sua força, se desgastaram ali, remaram e andaram 5 quilômetros. Eu trouxe aqui a informação para não ser injusto. Os livros dizem, e a gente foi lá e já viu, fez a experiência, que esse mar, esse lago de Tiberíades, o mar tem perto de 13 quilômetros de largura. Eles remaram 5. Sozinhos. Remaram e andaram 5. O mar tem 13 quilômetros de largura e pouco mais de 20 quilômetros de comprimento. E aqui um gosto para vocês, para perceber que quando pelo menos a alma é de músico, a gente identifica os sinais de Deus. Eu encontrei essa expressão. O nome do mar, esse que eles remaram 5 quilômetros, mas que tem 13, que sozinhos eles só deram conta de chegar aos 5 quilômetros. Eu encontrei lá explicando que o nome hebraico desse mar da Galileia, mar de Tiberíades, o nome em hebraico é Kineret. Sabe o que significa Kineret? Vem da palavra usada para um instrumento musical chamado harpa. O formato daquele mar tem o formato de uma harpa. Começa agora a levantar o canto de uma alma, que pode não ter um instrumento na mão, mas é capaz de identificar o momento certo de cantar. Aquele mar tinha a força de cantar a música desses milagres e precisava encantar o coração daqueles homens. Faz a conta comigo, gente. Sozinhos, eles não andaram nem a metade do caminho. Confiados nas próprias forças, eles não andaram nem metade do caminho. Músico é muito bom de sensibilidade, mas não sei, nem sempre é muito bom de conta. Então eu vou te ajudar. Eu falei que eu ia falar direto. 13 menos 5 sobra quanto, gente? 8. Já vou falar rápido para ninguém passar vergonha. Então toda a força que eles colocaram, eles não chegaram nem na metade do caminho. Eram 13 quilômetros, eles remaram e andaram quanto? 5 quilômetros. Já soltaram aqui 8, ó, tá vendo? 8 foi o que ele não remou. Tem que explicar direitinho. Sozinho, nós vamos nos empenhar, nós vamos remar, nós vamos colocar toda a força. Mas você já fez aquela experiência de parece que eu não estou saindo do lugar? De quem? Aqueles sonhos que de vez em quando a gente tem correndo. Já teve desses sonhos? Que a gente corre no sonho, corre. Mas o bicho que está correndo atrás de você, ele está chegando, você corre e o bicho vai lá bem devagar. E você corre e parece que quanto mais corre o bicho... E aí quando você acorda, você está... Você corria e não saía do lugar. Quantas vezes nós já experimentamos isso na nossa vida? No nosso ministério, corremos e parece que a gente não sai. Me empenho, e parece que eu não cresci, que eu não melhorei, que eu não amadureci. Cuidado, enquanto eles estavam sozinhos, eles só andaram 5 quilômetros. E já conheciam a Deus, já conheciam Jesus. Versículo 19. Quando avistaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se do barco, qual foi o sentimento deles? Ficaram com medo. Os homens destemidos, que confiaram em si mesmo e fizeram um caminho de 5 quilômetros porque eu confio no meu taco,
Eu confio no meu microfone, eu confio no meu instrumento, eu confio na minha inspiração. Não tiveram medo de se lançar, mas quando Jesus se aproxima deles, o sentimento é de medo. Olha que contradição, mas também a nossa vida de músico, né? Nem é marcada por contradições. A gente nem acorda doido para evangelizar o mundo, e meia hora depois a gente está trancado no quarto e não quer ver ninguém. A gente nem acorda todo empolgado e querendo dar a vida, e no outro dia a gente quer pegar a vida do outro para a gente. Nem é assim. Mas eles ficaram com medo. E agora aqui eu quero abrir um parêntese rápido, que eu não estou brincando, não adianta me mostrar a plaquinha que eu não vou parar. No mundo que hoje virou moda falar do medo, fobia de tudo, fobia isso, fobia aquilo. Hoje é o dia de uma cura muito importante. Jesus curou o medo dos seus discípulos e deu para eles um remédio. Que remédio foi esse? O que Jesus falou para aqueles homens? Quando eles estavam tomados de medo, desse medo que paralisa, desse medo que faz a gente sentir a pior pessoa do mundo, como a gente rezou agora de tarde, esse medo que faz a gente ter vontade de desistir, de parar, de não caminhar mais. Jesus ministrou sobre eles um remédio. Que remédio foi esse? Jesus se aproximou e disse: sou eu. Jesus se apresentou como remédio para os nossos medos. E deu a ordem: não tenhais medo. O que Jesus estava dizendo? Sem mim, tenhais medo. Tentar remar sem a minha presença, tenha medo. Os seus esforços, você não vai dar conta, criatura. Sem Deus você não vai, sem Jesus você não vai. Se a obra é de Deus, nós escutamos ontem, se a obra é de Deus, ninguém vai contra ela, mas se a obra é humana, ela vai cair, nós ouvimos ontem. Mas Jesus sabia que aqueles homens tinham sido escolhidos, como eu sei que você e eu fomos escolhidos. Então olha aqui o remédio: não tenhais medo, sou eu. Deus quis esse encontro para falar para tantos músicos que ao longo da sua caminhada começaram a ter medo. Medo de se expor, medo de compor, medo de acreditar no seu ministério. E Deus está ministrando em vocês agora um remédio dizendo: sou eu. Toma aqui um remedinho. Não tenhais medo. Sou eu o fundador. Não tenhais medo. Padres, diáconos. Sou eu. Aqui está o remédio que vai curar dos nossos medos. Sou eu. Mas aqueles homens ainda estavam cheios de si. Aqueles que tiveram a coragem de entrar no barco sozinho, confiado neles, mas que tiveram medo de Jesus. E diz a palavra: porque muitos de nós temos o coração mole, mas a nossa cabeça é dura. Mas isso é coisa para amanhã também. O que eles fizeram? Jesus se aproximando, como Jesus está se aproximando de você e te estendendo a mão. Como Jesus está chegando perto de você, estendendo a mão e falando assim: olha, eu vou te pôr de pé. Eu vou impor minhas mãos sobre você, vou te colocar de pé e vou te comunicar, e vou te reavivar, e vou te conduzir no seu ministério. Quando Jesus vai aproximando, diz o Evangelho, eles quiseram então recolher Jesus na barca. Jesus estava indo em socorro deles e eles quiseram ser os protagonistas do momento. São aquelas pessoas que mudam o quadro da misericórdia, que tem escrito lá: Jesus, eu confio em vós. Eles têm o quadro da misericórdia escrito: Jesus, confia em mim. E vão com aquela: não confia em mim, Jesus, eu controlo. Só que o que o Evangelho diz? Que eles não recolheram Jesus, que eles não controlaram Jesus. Versículo 21. Mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Sem Jesus, eles remaram 5 quilômetros. Quando Jesus se aproxima e eles querem controlar e Jesus não deixa. Não sou eu que vou ser recolhido por você, ministro. Não sou eu que vou ser preso dentro das suas capacidades, é você que vem para dentro de mim. Sou eu que vou te conduzir, não é você que conduz a graça para onde você quer. Não é você que faz acontecer, sou eu. O protagonista sou eu, não tenhais medo. Os nossos medos, eles crescem à medida que a gente acredita que o protagonista sou eu. Mas quando a gente tem a confiança que o protagonista
é o próprio Senhor, que o artista principal é o próprio Senhor, faz as contas comigo. Eles tinham remado 5 quilômetros, faltava quantos? Gente, eles entraram no início da noite, já era escuro, e eles tinham remado só 5 quilômetros, mas diz o Evangelho que quando Jesus se aproxima, imediatamente, eles chegaram do outro lado. É o auxílio da graça. É o auxílio da graça que providenciou aqueles 7.000 e poucos reais para gravar aquele CD. Cadê ele que eu estou procurando? O Luiz. É isso. Remaram. E que bom que vocês não pararam de remar para aquelas 8 pessoas. E enquanto estava remando, Jesus se aproximou. E imediatamente eles chegaram no objetivo deles. Deus nos trouxe aqui para nesses dias nos falar da diaconia de um ministro de música. Para nos levantar como diáconos, servidores da mesa, da palavra e do altar. E amanhã eu vou falar de novo sobre isso. Ministros que tenham a sensibilidade de ocupar somente o espaço da sua música, que serve à liturgia, e não atropelar os momentos litúrgicos. E desculpa usar uma palavra pesada. Quando não se tem essa sensibilidade, o ministro de música muitas vezes acaba estuprando a liturgia. Estou dizendo da alma de um padre que assiste isso acontecer muitas vezes. Quando a minha música não é serviço, quando eu não me casei com essa diaconia do serviço, quando eu não entendi que Deus me quis para dar um remédio para o povo. Fica de pé agora. Mesmo dizendo que eu não ia parar, ela mostrou para o tempo que o tempo já acabou. Mas eu já vou avisando que eu acho que vai ter que cortar a missa. Porque eu não saio daqui sem fazer o que eu ia fazer. Quem sabe se eu desobedecer hoje, eles substituem o padre de amanhã. E se eu não vier, porque eles me castigaram, viu? Não deixa não. Fica tranquilo que com o meu povo eu me entendo. O que a liturgia de hoje está fazendo comigo e com você? Querendo nos pôr de pé através da imposição de mãos. Dessas mãos que comunicam um ministério que atiça mais do que o ouvido. E tudo isso que eu fui falando para vocês, eu passei o dia rezando, escutando as pessoas que passavam aqui. E quando eu fui para a capela falando, Senhor, como é que eu vou rezar com eles? E como a gente fazia antigamente, vocês contam, né? Eu fui rezar e Deus me deu uma imagem. Está pensando que padre que estuda filosofia e teologia não tem imagem? Deus dá também. Deus me deu a imagem de uma colher. E na hora eu fiquei com tanta raiva que se ela existisse eu sentava nele naquela hora. Porque o que eu vou falar para os músicos com uma colher, Senhor? E ressoava nos meus ouvidos. Sou eu. Não tem mais. Está aqui. Uma colher, que é o resumo de tudo que eu falei. Uma colher que nunca se alimenta, mas que sempre serve o outro. A diaconia. A colher que ela pode estar entortada, quebrada. Pode ser que você seja uma colher assim, tortinha. Mas foi escolhida, é colher. E eu fui escrevendo tudo que Deus foi me falando. A colher, em primeiro lugar, ela se enche, é repleta, para depois oferecer. Quando eu vou tomar uma sopa, a minha boca nunca fica cheia daquela sopa se antes a colher não ficou cheia dela. O ministro nunca oferece para o povo se antes não se encheu, repleto do Espírito Santo. Está aqui a colher. Em segundo lugar, o ministro de música, ele precisa estar em contato com aquele que ele comunica. O ministro precisa estar em contato com Deus. A colher sempre está em contato com o remédio. Mas não basta estar em contato com o remédio, é preciso que o remédio entre em contato com o doente. Por isso que a dimensão na vida de um ministro é de um relacionamento de boa fama.
com Deus e com o povo. Um ministro que só se relaciona com Deus e não relaciona com o povo não é ministro. É contemplativo, mas não é ministro. Então tem as duas dimensões, a minha vida com o povo e a minha vida com Deus. A colher não é nada sozinha. Quem sustenta a colher? Eu sustento a colher ou a colher me sustenta? E se eu fizer um caminho sem ser conduzido por Deus? E pode ser que muitos de vocês se encontrem no chão. Eu confio em mim. Eu faço sozinho. Sou eu. Não tenhais medo. Sou eu, colher. Sou eu, você que está tortinho, cansado, machucado, que chegou agora. Sou eu. A colher se entrega totalmente na mão daquele que conduz. Eu faço com ela o que eu quero, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Eu conduzo. É assim que Deus quer os ministros, sendo conduzidos como eu conduzo essa colher. E aí eu disse para Deus, e ainda caprichei, porque eu falei para Ele: mas Senhor, quando eu prego eu sempre gosto de uma música. E que música eu vou ter que fala da colher? E Deus me deu a música da colher. Uma música onde cantasse o serviço. E cantando o serviço, eu oferecesse para os outros aquilo que antes eu experimentei. E Deus foi me dando lá a música da colher. A música da colher diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. E eu encontrei aqui no meiozinho certinho a descrição do que é um ministro que vive como uma colher. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida. Eu não sei fazer música, mas eu sei achar a música. Tá aqui, a música que vai fazer a gente rezar. Por favor. Erga os seus braços e vamos cantar essa música. A música da colher. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
aí na vida de um santo da igreja, que com o cântico das criaturas nos ensina a ser um verdadeiro ministro. Como uma mãe que oferece o remédio, o nosso povo está esperando canções que sejam remédio e não entretenimento. Nosso povo está esperando o remédio através da boca e da mão de vocês, das harpas, como o salmo de hoje canta. E a imposição que os sacerdotes vão fazer de mão aqui agora, sobre pão e vinho. A imposição das mãos, na autoridade da igreja, vai chegar até vocês com o alimento dos verdadeiros músicos, o corpo e o sangue de Cristo. Daí nasce a unção. A imposição de mãos é nossa, mas a comunhão é sua. Deus vai completar tudo isso à medida que for encontrando no coração de cada um desses ministros o desejo de ser uma colherzinha. Olha que ridículo para um padre falar. Mas Deus já fez você passar tanto ridículo, não foi? Deus tem força de ungir o nosso ridículo e transformar o ridículo na unção. Talvez eu não tenha direito de pedir, mas mesmo sem ter direito, falando para tantos músicos, eu sei que com Deus vocês podem trazer uma música capaz de ser colher para um povo doente, que já não suporta a sã doutrina, e nós temos o remédio para oferecer, palavra e Eucaristia. Que nesse ofertório agora, nós nos preparemos para receber o alimento que cura os ministros, mas não cura para eles, cura para o povo. Que Deus nos conceda a graça e o dom da diaconia do nosso ministério, do seu ministério. cançãonovaplay.com. Assine já!